Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós temos ouvido falar muito sobre aquela palavra que Jesus disse, quando ele falou assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Promessa de Jesus. Ele falou isso. Não foi Paulo, não Pedro, nem João. Foi o próprio Senhor Jesus. E ele acrescentou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem, quando Jesus fala sobre jugo e fardo, é preciso entender uma coisa. Com licença. É preciso entender o seguinte: jugo é submissão. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus carregava um jugo. Bacana, né? Ele tinha o jugo dele. O jugo dele era a submissão ao Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E ele transfere essa responsabilidade para os seus discípulos também. Enquanto nós estivermos aqui na terra, então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo, quer dizer, a minha submissão. Como eu fui submisso ao meu Pai, sejais submisso a mim. Então, jugo significa sujeição. É uma palavra que denota aqui na terra escravidão. Porque jugo, no sentido físico da palavra, literal, era uma espécie de cangalha ou uma junta, uma madeira que era feita para segurar os dois bois, para que os dois bois andassem juntos, não saíssem, um para um lado e outro para o outro. Então, aquele jugo que os bois carregavam é para que todos dois andassem no mesmo compasso, um do outro. Jesus quer que a gente ande no mesmo compasso com ele em relação ao Pai. Eu entendo assim: o meu jugo é suave, o meu jugo é suave. Quer dizer, o meu serviço, a minha submissão ao meu Pai é suave. E Ele quer que você e eu, nós todos, entendamos que o jugo dele é suave, que a submissão a Ele é suave. Quem me dera que Jesus falasse para mim, em cada segundo da minha vida, dissesse assim: olha, faça isso, faça aquilo outro. Que maravilha! Quer dizer, eu deixaria toda a minha responsabilidade com Ele, e Ele me dirigiria, e eu faria exatamente o que Ele me incumbiu de fazer, que é sujeitar-me ao Pai. O Pai, o Deus Pai. Então, o Deus Filho tinha um jugo que era suave. E porque era suave, ele passava esse jugo suave para os seus discípulos. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, o servo é humilde. Quando o servo não é humilde, é porque ele não é servo.
Servo significa humilde, ser humilde a Deus, biblicamente falando. E então ele conclui: e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, enquanto nós estivermos andando sob o jugo do Senhor Jesus, com o mesmo jugo do Senhor Jesus, quer dizer, com a mesma submissão ao Pai, como foi o Senhor Jesus, então nós teremos descanso na nossa alma. Que coisa maravilhosa! Paz. É isso mesmo, paz. A perfeita paz. E ele conclui dizendo: porque o meu jugo, novamente falando em jugo, é suave. O jugo de Jesus é suave. Você sabia disso? Se você é serva ou servo, se você se diz serva do Senhor, por isso ele é chamado de Senhor Jesus. Senhor Jesus é o Senhor daqueles que o servem, dos seus servos. Se você é servo do Senhor Jesus, então o seu jugo é leve, é suave, é tranquilo, tanto quanto o meu jugo. Poxa vida, e realmente, eu tenho tantas responsabilidades. Você imagina quantas responsabilidades pesam sobre os meus ombros, os nossos ombros. Responsabilidades de famílias, muitas famílias, milhares e milhares de famílias dependem fisicamente do meu jugo para com o meu Senhor Jesus. Muitos empregos, milhares de empregos, dependem do meu jugo ser suave, leve, tranquilo. Porque se o meu jugo tornar-se um peso, um enfadonho para mim, então, se eu cair, muita gente vai cair junto comigo. Muita gente vai perder emprego. Aí sim, a pandemia vai desgraçar muita gente. Quer dizer, Deus me deu essa responsabilidade. Ele me deu esse jugo. E eu tenho que atender a essa submissão. E quando o faço, faço com o maior prazer. Um prazer imenso. Porque o meu prazer é que o meu serviço, o meu jugo, venha fazer de você uma pessoa feliz, abençoada, uma pessoa salva sobre todas as coisas. Então Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Se você é cristã, se você é cristão, e diz que o fardo está sendo pesado, é porque você não é cristão, nem cristã. Você não é serva, você não é servo. Você está fora do contexto de Jesus, do contexto bíblico. Porque quem serve, quem serve, quem se submete ao Senhor Jesus, sabe, tem certeza que o seu jugo é suave. Eu não deixo de dormir uma noite. Não só à noite, mas depois do almoço eu tenho a minha sesta. Eu também deito e durmo por 1 hora para descansar. E isso vem refazer as minhas forças e aliviar, quer dizer, a carga de trabalho que nós temos tido, que é um trabalho glorioso, gostoso, um trabalho prazeroso. Nada mais glorioso do que servir ao Senhor Jesus. Nada mais. É a coisa mais gloriosa que tem para o homem, é a glória do ser humano servir ao Senhor Jesus. É a minha glória, a minha riqueza, é essa glória de poder servir ao Senhor Jesus. E é suave. Esse jugo é suave. E disse mais Jesus: o meu fardo
é leve. Fardo é o peso. Espiritualmente falando, o peso das nossas responsabilidades não são, digamos, excessivas. Não, elas são também leves. Assim como o jugo é leve, é suave, o jugo é suave, ele pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de servir ao Senhor Jesus, também o fardo que é posto sobre os nossos ombros, a responsabilidade que é colocada sobre as nossas costas, também é leve. Deus não chama nenhum preguiçoso, indolente. Deus não escolhe servo à la volonté. Deus escolhe os servos que vão realmente servi-lo e vão achar que o seu fardo é leve, que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então, minha amiga e meu amigo, ontem nós falávamos sobre a fé que traz a paz. Pois bem, essa fé de carregar, de sermos submissos à palavra do Senhor Jesus, essa fé de carregarmos o nosso fardo, mesmo debaixo de acusações, mesmo debaixo de notícias falsas, perseguições, injustiças, ainda assim o nosso jugo continua sendo suave e o nosso fardo continua sendo leve. Foi Jesus que falou, é dele. Ele não passa para nós nada além do que nós podemos suportar, porque não é maluco. Ele não pede nada a mim que eu não possa fazer, assim como também ele não me dá nada que eu não possa suportar. Ele não me dá um jugo que eu não possa suportar, porque ele sabe perfeitamente dos meus limites. Então, saiba disso, minha amiga, meu amigo. Se a luta tem sido renhida, se você tem passado por tribulações, por situações difíceis, isso tudo é para o seu próprio bem. Escute o que eu estou falando. Talvez você não entenda o que eu estou falando agora, nesse momento, mas as tribulações, as aflições, as angústias, as calúnias, as perseguições, as difamações, o ódio que o mundo tem de nós, é tudo para o nosso bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que, com licença, quando a gente está numa boa, o sol está pino, o mar está suave, quando tudo vai bem, o ser humano, por sua própria natureza, tende a relaxar. E é quando nós relaxamos na fé que nós caímos nos laços do passarinheiro, no laço do diabo. Então Deus permite que nós carreguemos esse jugo, esse fardo de responsabilidade, especialmente para com a nossa própria salvação. Porque acima da salvação de todos, eu tenho que cuidar da minha própria salvação. Porque que adianta eu ganhar os outros e perder a minha alma? Então eu vou cuidar da minha alma permanentemente, 24 horas por dia. Então eu vou cuidar dela, da minha salvação. E é isso que você tem que fazer na sua vida. Ao invés de você se envolver com outras pessoas, irmãos, ao invés de você ficar querendo ouvir blá, 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 mimimi na internet, o que o pastor, o ex-pastor está falando, o que o ex-bispo está falando, o que a ex-esposa está falando, minha amiga, cuide de você. Você cuidando de você, você estará fazendo um grande serviço. Você está sendo submissa a Deus. Porque quando você cuida de si próprio, aí sim você tem condições de cuidar dos outros. Porque se você não cuida de si mesmo, como é que você vai cuidar dos outros? Não é verdade? É ou não é? Então, não se envolva com ninguém. Se você tem uma amiga, um amigo, um parente, um ente querido,
que tem uma fé que não bate com a sua fé, que não combina com a sua fé, que não crê como você, e tem uma conversa ruim, fiada, uma conversa que não vai acrescentar nada na sua vida, procure evitar essa pessoa o máximo possível. Procure se isolar. É melhor você andar só, isso todo mundo já sabe, do que mal acompanhado, não é verdade? Então, é melhor você andar só com Deus, porque aí você tem condições de ouvir a voz dele, do que você andar com pessoas que falam baboseiras, que são instrumentos de Satanás, instrumentos das dúvidas, dos medos, das preocupações e ansiedade. Portanto, vamos nessa fé, tá bom? Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como é que eu posso aprender de Jesus? Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na sua palavra. Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, tomai sobre vós a minha submissão. Como eu sou submisso ao meu Pai, também sejais submissos a mim. Esse é o jugo que nós temos que carregar, que é leve, que é suave. E diz mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é servo, é manso e humilde de coração. É manso e humilde de coração. E então encontrareis descanso para as vossas almas. Você tem que vivenciar essa fé a cada dia. Não basta você conhecer a palavra de Deus, ter um vasto conhecimento bíblico, doutrinário, teológico. Se você não vivencia a palavra que você aprendeu ou aprende, de nada adianta. O diabo, ele conhece a Bíblia de cor e salteado, melhor do que qualquer um de nós. Nem por isso deixa de ser diabo, porque ele não pratica. Só isso. Então, aqueles que são de Deus, não apenas têm conhecimento da palavra de Deus, mas também praticam, obedecem, seguem, se submetem. E é por isso que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quem pode contradizer Jesus? Ninguém. Se ele diz que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve, então é porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Vamos carregá-los para que nós tenhamos descanso em nossas almas, para que a nossa alma não fique pulando de galho em galho, para que a nossa alma não fique ansiosa, para que a nossa alma não se desvie, não fique entre o sim e o não, para que a nossa alma não fique perdida nas dúvidas. Não se esqueça, o diabo usa a dúvida para levar as pessoas ao precipício, ao inferno. A dúvida é o maior laço que o diabo usa para pegar aqueles que são de Deus, os que são de Deus, porque os que não são já estão lá no inferno, já vivem o inferno, já estão condenados. Mas, de qualquer forma, repito aqui: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Se você ainda não encontrou descanso para a sua alma, se você não encontrou libertação para a sua alma, é porque você não conhece Jesus. Você pode até conhecer a palavra dele, mas não o conhece. Jesus conclui dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ficamos por aqui e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.